regresso com a informação na noite informativa e agora para o nosso espaço de análise, no qual recebemos, portanto, os nossos comentadores, e hoje vamos comentar sobre o Dia da Vitória, portanto, celebrado ontem, 7 de setembro, 42 anos, portanto, da assinatura dos acordos de Lusaka, que garantiram a independência nacional de Moçambique, e como fizemos menção, as celebrações centrais, ou as cerimônias centrais, decorreram na cidade de Pemba. E nesta cerimónia, os combatentes da luta de libertação nacional pediram armas ao Presidente da República para combaterem a Renamo e o seu líder, Afonso Dhlakama. Os combatentes afirmaram ainda que confiam na capacidade do governo de resolver problemas e não vão aceitar que qualquer outra força se intrometa nos assuntos. Vamos olhar para este apontamento, recordando, portanto, as incidências de ontem. Intervindo por ocasião das celebrações do Dia dos Acordos de Lusaka, esta quarta-feira, que coincidiu com a realização do terceiro Festival do Combatente, o secretário-geral daquela agremiação saudou os esforços empreendidos pelo governo tendentes ao alcance de uma paz verdadeira. Ainda assim, Fernando Faustino disse não ter dúvidas de que os inimigos do país serão derrotados. A Renamo e o seu líder, não temos dúvidas de que são agentes do imperialismo, que sempre negaram a liberdade do povo moçambicano. Por isso, tratemos a eles como inimigos do povo moçambicano, cujo objetivo fundamental é de criar confusão e desordem no nosso seio. Mas queremos em viva voz alertar-os que serão derrotados do mesmo jeito que os colonos foram escoraçados da nossa pátria. Fernando Faustino largou as suas críticas àqueles a quem considera estarem a se intrometer na governação do país, tendo pedido armas para combater a Renamo e o seu líder Afonso Dhlakama. Queremos chamar a atenção e repudiar todos aqueles que se interferem aos assuntos da governação do nosso país, pois o nosso governo é sobejamente inteligente pelos assuntos pelos quais foi instituído pelo povo moçambicano. Por isso, basta de se intrometer em assuntos domésticos de que não nos dizem respeito. Nós estamos cansados de sermos mortos como se fôssemos galinha. Queremos arma. Queremos ensinar o Dhlakama e a Renamo, camarada presidente. Este é o nosso pedido. Nas cerimônias do Dia da Vitória foram homenageadas algumas figuras pelos seus feitos de sacrifício demonstrados pela causa da independência nacional. Pois bem, enquanto o secretário-geral da ACLIN pedia armas para combater, portanto, a Renamo e Afonso Dhlakama, o Presidente da República exortava os combatentes da luta de libertação nacional a continuar a ser exemplo de perdão, tolerância e respeito mútuo. Tenho o prazer de receber, portanto, aqui no estúdio da Noite Informativa, mais uma vez, o Dr. Julião Cumbano. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Muito obrigado. De igual forma também, saúde, portanto, o Dr. Adelino Buch. Muito boa noite, bem-vindo à Noite Informativa. Muito obrigado, boa noite. Pois bem, acabamos de ver este excerto desta matéria relativa à celebração do dia 7 de setembro, o Dia da Vitória. Dr. Cumbano, o que é que, ou que leitura é que faz, portanto, das palavras aqui do discurso, portanto, do secretário-geral da ACLIN, cruzando, portanto, com o discurso do Presidente da República? Bom, mais uma vez, boa noite, Hermínio. Obrigado. Boa noite, meu par de painel e telespectadores da STV. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Relativamente à pergunta que me colocas, Hermínio, este é um discurso do secretário-geral da Associação dos Antigos Combatentes de Luta de Libertação Nacional. São homens que, em terra e idade, entregaram-se à causa da liberdade em Moçambique. Lutaram por este país, para que este país ficasse independente e em paz. Estamos num momento em que a paz está perturbada e eu compreendo o sentimento dos combatentes quando eles se pronunciam nos termos que acabam de fazer no dia 7 diante do chefe do Estado, pedindo armas para ensinar a Renamo. Estou a citar as palavras do secretário-geral da ACLIN,
para ensinar a Renamo como se ganha a liberdade. Porque tem estado a ser a Renamo, de facto, que neste país está a criar dificuldades para o desenvolvimento do país. Neste momento que estamos a falar, não se circula livremente no país, porque os homens comandados pelo nosso concidadão Afonso Dhlakama fazem essas estradas e semeiam luto, dor e destroem bens dos cidadãos. Não é coisa admissível. O diálogo, sem dúvidas, que é a forma mais adequada de tratar este problema. Mas se se mostrar necessário, eu penso que esta é a mensagem dos antigos combatentes, se mostrar necessário que sejam mobilizados outra vez, eles estão a querer dizer com este gesto, na minha interpretação, que estariam prontos para isso. E isto, na minha opinião, é uma mensagem que deve ser encarada com muita seriedade, porque nós não podemos todo momento criar situações neste país que criam dificuldades para o país avançar para o desenvolvimento. É melhor que os nossos compatriotas, neste momento nas matas, e neste momento sob o comando de outro compatriota nosso, Afonso Dhlakama, que pensa que os problemas podem ser resolvidos com violência, que entendam esta mensagem como que a negação do que estão a fazer. Se homens bem mais velhos do que alguns dos que estão a cometer essas atrocidades se põem prontos para ir à guerra, para combater a Renamo, é preciso que se entenda que o que está-se a querer dizer aqui é que aquilo que estão a fazer não está correto e é preciso que a gente aborde este assunto com mais criatividade para evitarmos mais mortes e destruição no país. Então, eu penso que é esta mensagem que os antigos combatentes querem passar, que se for necessário, nós podemos também ir à frente do combate, para podermos acabar com este conflito. Porque, na verdade, é preciso que se diga, a paz às vezes exige que a gente vá à guerra. Não estou a ser apologista e não creio que os antigos combatentes estão a ser apologistas da guerra. É uma forma que eles encontraram de responder ao que está a acontecer agora, para dizer aos nossos compatriotas que vamos lá conversar e rapidamente para restaurar a paz no país e não vamos continuar a fazer isso. Muito obrigado. A sua leitura, Dr. Adelino Buque, em relação, portanto, às palavras do secretário-geral da ACLIN e olhando, portanto, para o contexto político, social que o país atravessa e todas as demarches que estão sendo feitas, portanto, para o alcance da paz efetiva no país. Muito obrigado. Cumprimentar os telespectadores e o meu colega do painel. A minha análise sobre o pronunciamento do secretário-geral da ACLIN é uma análise de que, sendo a ACLIN uma organização dos antigos combatentes, portanto, a mensagem dele surge como uma forma de encorajamento às Forças Armadas de Defesa de Moçambique, que são as herdeiras, verdadeiros herdeiros daquilo que foram os guerrilheiros da luta de libertação nacional. Portanto, é uma mensagem de encorajamento num dia de festas que não se comemora com a devida emoção, porque a paz está perturbada. Portanto, eu entendo esta mensagem não propriamente como quem queira ir à guerra, mas como uma forma de dizer e moralizar os herdeiros dos combatentes da luta armada de libertação nacional sobre o papel que eles têm na sociedade e ao mesmo tempo parecendo que paradoxal, mas não é paradoxal, ao mesmo tempo que moraliza o Presidente da República do ponto de vista de que nós estamos moralmente consigo para o que der e vier. Esta é uma espécie de um avô que sai em defesa dos seus netos, não é? Quer dizer, é uma comparação despropositada, mas é uma comparação que vale a pena trazê-la, porque nós sabemos que o avô já não tem força para lutar, mas ele nunca se vai deixar, não é, os seus netos entregues a uma situação de maldade. Ele sempre vai reagir. E eu penso que esta reação é uma reação compreensível, é uma reação normal, sobretudo para quem deixou um legado às Forças Armadas de Defesa de Moçambique. Portanto, é triste tu veres os teus herdeiros
a passarem por uma situação de ingrata como é este caso. Portanto, eu vejo mais ou menos nesta perspectiva. Não belisca, portanto, não vai nem pode beliscar de forma alguma, portanto, aquilo que são... Não, de forma alguma, até porque se nós olharmos para a história dos antigos combatentes, nós sabemos que, independentemente do que se possa interpretar, eles têm um princípio, não é? Tem uma regra de conduta. E os antigos combatentes sabem que nós estamos numa república onde eles, como antigos combatentes, não têm direito de porte de armas, não podem fazer combate. Eles sabem disso, porque são eles que nos levaram a esta evolução para a democracia. Portanto, não está aqui em causa o verdadeiro sentido de posse e uso de armas para combate. Está aqui uma espécie de moral, não é? Quer para os herdeiros, que são as Forças Armadas de Defesa de Moçambique, quer para o Presidente da República como comandante em chefe das Forças Armadas. Quer dizer, estão a oferecer o seu ombro a estas entidades que têm que lidar efetivamente com a questão de guerra. Portanto, eu vejo as coisas nesta perspectiva. Pois, a dada altura também, portanto, no discurso do secretário-geral dos combatentes afirma que confiam na capacidade do governo de resolver os problemas e que não vão aceitar que qualquer outra força se intrometa nos assuntos internos. Sim, isto complementa o que o meu par do painel acaba de dizer agora, que os antigos combatentes, os combatentes pela libertação de Moçambique e aqueles que combateram para que o país não fosse tomado pela agressão, também estão na lista dos antigos combatentes, alguns deles. O que eles querem dizer com isto é que não se sacrificaram para que este país fosse governado à distância por outras pessoas. Sacrificaram a sua juventude para que este país fosse dirigido por moçambicanos. Se nós precisarmos de apoio, vamos pedir a quem acharmos melhor que vamos pedir. Mas é melhor que o apoio apareça quando é solicitado. Não queremos ser dirigidos à distância por ninguém. Temos os nossos problemas, temos as nossas dificuldades, sim senhor, e vamos aprendendo, governando-nos nós próprios com os nossos erros, e é o que tem estado a acontecer até agora. Penso que esta mensagem é exatamente esta de que o senhor Presidente não pense que estamos de longe, estamos aqui perto, estamos a ver tudo aquilo que está a acontecer. Então, se precisar de nós, mesmo do ponto de vista de conselhos e de moral, vocês, nossos jovens que levaram o testemunho, têm que caminhar com isto com segurança para que o nosso país possa efetivamente ficar, de facto, independente até economicamente. Vamos com isto, todos nós, enquanto estivermos aqui, estaremos sempre de guarda, estaremos sempre a dar o nosso contributo naquilo que for necessário. E esta forma de mandar mensagem para aqueles que quiserem se intrometer é mesmo para dizer o seguinte: não pensem que nós estamos suficientemente velhos para não vermos o que está a acontecer. Estamos aqui e queremos que o nosso país continue a ser governado. Por isso é que eu tenho dito que os antigos combatentes, que nós temos essa sorte, os temos ainda, são uma grande reserva moral, na qual temos que recorrer para ir buscar ensinamentos e tudo mais. É isto que eu estou a entender nestas mensagens, mensagens de encorajamento, como dizia o Não abre espaço, portanto, numa altura em que se fala do diálogo político. Eles não estão a contradizer o diálogo. Não abre espaço, portanto, para outro tipo de interpretações quando se pedem armas. Bom, interpretações podem haver diversas. Não, mas o importante, Hermínio, é que, de facto, há uma coisa que nós não podemos perder de vista. Aquilo que é um princípio da disciplina dos antigos combatentes. Os antigos combatentes são uma organização que herda aquilo que é responsabilidade de libertação deste povo. Quer dizer, é uma associação que surge dos antigos combatentes. Eles estavam claros sobre a missão que tinham. Sim. Nós não podemos ter dúvidas sobre isso. Eles estavam claros sobre a sua missão. Portanto, libertar a terra e os homens. Esta era a missão deles. Como fazer, sabiam. Portanto, neste momento, não há, e é escusado que possa ser deste grupo social que pode vir alguma perturbação, aquilo que é a ordem instituída. Aliás,
mesmo que de alguma forma alguém apareça com uma opinião, é preciso entender-se que não é vinculativa do ponto de vista organizacional. Exato. Portanto, eu penso que, do ponto de vista de organização, é preciso que se reconheça isto, quer dizer, a Frelimo é uma organização com um nível muito alto. Tem princípios, tem regras, tem contraditório. É verdade que hoje em dia aparecem algumas vozes dissonantes, mas também faz bem a própria organização, porque não é possível viver-se na unicidade por muito tempo. Mas por aquilo que é o princípio, aquele senhor, como secretário-geral da CLIN, ele está claro sobre as obrigações que a própria organização deve ter e o seu papel para que se tenha a paz em Moçambique. Portanto, eu penso que não há nada aqui que possa contrariar. Aliás, estes são, de facto, a reserva moral do próprio partido. E é frustrante para alguém que lutou durante 10 anos, não é? Depois teve pelo menos uns 6 meses de paz, depois entrou para uma guerra de guerrilha, saboreou um pouco de paz por uns 20 anos e volta a estar em guerra de novo. É frustrante. Portanto, não se poderia esperar outra coisa destas pessoas que deram tudo de si para que... Mas é preciso que se diga isto à sociedade. Este grupo social é um grupo extremamente organizado, com princípios, regras que cumpre. Portanto, não são pessoas para cada um fazer o que acha que deve ser feito. Não, eu penso que não é, e devemos entender as coisas exatamente como esta. Também um dia de festa, um dia de emoção, um dia de exteriorizar aquilo que... Em condições normais não se consegue exteriorizar. Exatamente. Pois bem, eu gostava de convidá-los agora a olharmos para o nosso segundo tema desta noite, que é a questão do garimpo ilegal no país e as implicações. Portanto, esta questão do garimpo ilegal já é um assunto que tem, diga-se, barba branca e que em algumas situações já vai do mal a pior. Gostava que começássemos por olhar para os problemas ou ameaças que traz consigo, portanto, esta atividade, portanto, do garimpo ilegal no país. Bom, o garimpo ilegal tem consequências a 2 níveis. Tem consequências econômicas muito graves. O país está a perder com o garimpo ilegal. Está a perder muito daquilo que podia ganhar da atividade mineira, está a perder bastante. E depois há aqui questões ligadas mesmo à segurança dos próprios garimpeiros. Ouvimos recentemente notícias dando conta que pessoas ficaram soterradas numa mina de ouro na província de Cabo Delgado. Em Manica já houve acidentes idênticos. Eu penso que é preciso que o nosso governo apareça com uma política bem clara e execuível sobre a regulamentação da atividade mineira no nosso país. O garimpo ilegal tem que acabar. Tem que acabar porque trata-se de facto de uma exploração de recursos deste país que poderiam dar renda a este país, que não está a produzir renda para este país. Está a enriquecer pessoas, algumas delas até que não são moçambicanas. Eu até vou pensar que não são moçambicanas. Esta atividade é muito praticada por estrangeiros que entram ilegalmente no nosso país e acabam utilizando moçambicanos como os próprios seus empregados nesta atividade. São tanzanianos, são costa-marfinenses, de que temos ouvido, pelo menos nas reportagens da imprensa, que estão envolvidos neste tipo de atividade. Então, eu penso que nós precisamos muito rapidamente de olhar para o garimpo ilegal e esta medida rápida, até bem consubstanciada com os acidentes que houveram há pouco tempo, para podermos reestruturar este setor e disciplinarmos a exploração de recursos minerais deste país, para o bem do país e para o bem também dos cidadãos moçambicanos que precisam de se meter nessa atividade. Tem estado a beneficiar muito, não aos moçambicanos, não ao país, mas a estrangeiros. Pois bem, a sua leitura, portanto, em relação a esta questão do garimpo ilegal e o contributo ou não que tem trazido, portanto, que traz para a economia de Moçambique?
Bom, eu penso que do ponto de vista daquilo que é o garimpo ilegal, para além dos aspectos de natureza econômica que resultam do tráfico desses recursos de forma ilegal, eu penso que há um peso muito forte que a nossa sociedade paga por causa deste garimpo ilegal, que é o peso relacionado com o ambiente. Nós sabemos que nas regiões onde ocorre o garimpo ilegal, a forma como é tratado estes minerais tem estado a afetar não só os solos, como as águas dos rios. E isto tem um impacto ambiental bastante grave, porque não só afeta a zona onde isto ocorre, como em toda a extensão por onde corre o rio. Portanto, fazendo com que a água não seja potável, portanto, não possa ser consumida diretamente, afetando os recursos dos rios, os peixes e etc., afetando os solos por causa disso. Então, há um efeito multiplicador que se resume na destruição do meio ambiente, que é uma coisa que, dito desta forma, parece uma coisa pequena, mas há toda uma complexidade de situações que ocorrem que é preciso realmente refletir sobre eles. E o que eu noto, infelizmente, é que o poder do Estado não se faz sentir nestes casos de garimpo ilegal. E é preciso que se aponte isto com muita seriedade. O poder do Estado, se tu fores a reparar, mesmo no caso recente de Cabo Delgado, onde se reportou o acidente, apesar da interdição, as pessoas estavam lá a fazer o garimpo. Ora, onde é que está o Estado? Esta é a questão. Onde é que está o Estado? Porque o Estado tem que ser forte. O Estado impõe as regras. Portanto, não pode ser um indivíduo que desafia o Estado. Não pode ser. Essa questão de que o doutor Kumbano levanta sobre a necessidade de existência de uma legislação a legislação que sobre regule, as minas existe. Que regule, portanto, esta atividade e que esteja a ser... É o seguinte, vai-me convidar a fazermos uma análise um pouco fora daquilo que eventualmente seja o objetivo desta nossa conversa. O ponto é o seguinte: nós, se tu fores a ouvir a abordagem dos recursos minerais, dão muita ênfase a associações. Mas tu sabes que a associação é uma organização não lucrativa e a atividade mineira é uma atividade lucrativa. Então, à partida, tu tens uma abordagem errada sobre um assunto específico. O estigma de tratar o assunto de cooperativas, de mineiros ou de garimpeiros, o facto de a cooperativa ter sofrido esta situação da nossa Primeira República até impede as pessoas de pensar o que é lucrativo, o que é que não é lucrativo. Então, quando o governo aborda esta questão numa perspectiva associativa, já está a perder o sentido de ganhos que se obtém de uma atividade de mineração. Portanto, se tu dizes assim, nas áreas do garimpo devem-se constituir cooperativas de exploração, é outra coisa. Sim, completamente diferente. Totalmente diferente. Tem objetivos e fins diferentes. Se tu dás ênfase ao associativismo, tu estás a perder. Infelizmente, repete-se isto, mas está-se todos os dias a falar. Uma associação não tem fins de negócio e aquilo é um negócio puro que está a realizar. Podemos comparar, se permitir. Por favor. Aquilo que eu queria dizer mesmo é o seguinte, é que esta atividade tem que ser estruturada, bem estruturada pelo Estado moçambicano. Organizar os garimpeiros, porque são pessoas que podem ser localizadas.
trazer estas pessoas ao mesmo sítio e dizer, meus amigos, vocês querem esta atividade, vocês ganham a vida através desta atividade, vamos lá organizar isto melhor. Para o bem de todos, para o bem dos próprios garimpeiros, situação de segurança, por exemplo, para o bem do próprio Estado, porque vai colher renda a partir disso, e é preciso que isso se organize. Podemos pegar o exemplo da União Geral das Cooperativas, por exemplo, que é uma entidade que existe há muitos anos, faz negócio, tem isto, e aí aquilo é mesmo uma união, são pequenos grupos que estão a gerir os seus negócios, e entretanto entenderam, formaram a União Geral das Cooperativas. E é uma estrutura econômica que está a funcionar muito bem. Por que não se pode fazer, por exemplo, a mesma coisa? Este é um modelo que funciona, já vimos que funciona. Por que não se pode fazer a mesma coisa, por exemplo, com os garimpeiros e com os pescadores, com pescadores e muitos outros grupos de moçambicanos que têm uma atividade que é útil para a economia do país, mas precisa de ser melhor organizada para que todos possamos sair a ganhar. É isto que eu quero dizer quando eu digo que o Estado tem que ter uma melhor intervenção neste tipo de atividades. A velocidade com que o garimpo ilegal, portanto, é efetuado no país desafia a capacidade, portanto, das instituições de aplicar mecanismos que possam contornar de alguma forma. É isso mesmo. Eu concordo com esse ponto de vista. É exatamente isso que estou a querer dizer. É que nós temos que não sermos bombeiros. Agora já percebemos que a atividade mineira, da forma como está a ser realizada agora, está a trazer não só acidentes, como já dissemos inicialmente, o Estado está a perder muito com isso. Então temos que intervir rapidamente. Estamos à espera de quê? É isto que eu questiono. Por que estamos à espera? Estamos à espera de mais um acidente? Estamos à espera de perder mais ainda do que já se perdeu até agora com o garimpo ilegal? Por que não atuamos? Porque já se viu que as políticas até temos boas. O problema é como é que a gente implementa estas políticas. Não é? Então, vamos rever o que nós temos, vamos ver se precisamos de acrescentar mais alguma coisa e vamos organizar essas atividades todas para que todas elas possam contribuir para o rendimento das famílias e para o rendimento do Estado. É possível conciliar esta atividade, portanto, do garimpo, se quisermos, com o desenvolvimento sustentável? Sim, é possível conciliar, até porque organizar os garimpeiros, da mesma forma que estão organizados, por exemplo, os camponeses da União Geral das Cooperativas, é de facto uma atividade que concorre para o desenvolvimento do país. E eu gostaria de ver a mesma coisa acontecer com aqueles, por exemplo, com cidadãos nossos, moçambicanos, que estão na atividade econômica chamada informal. Por que nós temos que continuar com o informal durante este tempo todo? Por que não organizamos estas pessoas e apoiar estas pessoas? Porque está lá, como dizia alguém, o embrião do empresário moçambicano. Está nessas atividades todas que estamos a desprezar, estamos a gerir mal, estamos a deixar que as pessoas façam de qualquer maneira. É lá onde está o embrião do verdadeiro empresariado nacional moçambicano, que vai contribuir bastante para o desenvolvimento deste país. Pois bem, Dr. Buque, há uma corrente de opinião que defende, portanto, que esta atividade deve ser encorajada porque traz vantagens comparativas para as economias das famílias. Partilha do mesmo diapasão? Encorajar não significa desorganizar, não significa deixar a atividade, passa a expressão, Deus dará. Não é? Portanto, incentivar sim, mas estabelecendo normas e regras de procedimento. Eu dizia que esta é uma atividade por excelência comercial. No lugar de partirmos de conceitos errados, que estamos aqui a criar as associações dos garimpeiros, vamos criar cooperativas de garimpeiros, que têm regras, direitos e obrigações, até com o próprio Estado. Porque uma associação não tem essas obrigações que tem uma cooperativa, porque não exerce uma atividade lucrativa. Então, eu acho que o estigma que se tem de uma cooperativa é tal que cria alguma cegueira do ponto de vista de olhar para as coisas com a devida naturalidade. Não é? Porque eu até hoje não compreendo porque é que nós insistimos com isto. Mesmo na área produtiva agrícola, nós temos um exemplo da União Geral, mas no geral, se tu fores pelo país fora, fala-se de associações, mas não são associações, são pessoas que têm o mesmo objetivo. Eles não estão ali para reivindicar nada, eles estão ali para produzir, são cooperativas. É preciso que nós olhemos para esta entidade cooperativa como uma das formas organizativas
da economia. Portanto, esta forma de organização, existem muitos países no mundo cujo empresariado é baseado nas cooperativas. Se eu fosse dizer mais alguma coisa sobre isso, o Partido Frelimo neste momento é o partido que está no poder agora. A sua linha de orientação ideológica é o socialismo democrático. E esta coisa de criação de cooperativas faz parte de uma das coisas que são basilares na organização da economia para esta linha de orientação ideológica. Não compreendo ainda porque que até este momento nós, em Moçambique, tendo o Partido Frelimo, que tem esta forma de ver as coisas, ainda não temos política clara sobre a criação de cooperativas. Porque são empresas coletivas de produção e para rendimento. E as pessoas só precisam de estar bem organizadas. O Estado tem que ajudar as pessoas a se organizarem melhor. Exato. É função do Estado fazer isso, organizar a sociedade para que possa funcionar bem. Sim. E colocar estes setores da economia nacional a funcionar em pleno para o nosso país ficar finalmente desenvolvido, ter coisas bonitas a andarem como deve ser. Temos tudo aqui, é só organizar, não custa mais nada. Cavalheiros, eu quero agradecer a vossa presença aqui, portanto, na Noite Informativa. Estamos no topo da hora. Saímos agora para um breve intervalo. Depois de termos olhado para estes dois temas de análise para o dia de hoje, voltamos já a seguir. Até já.